Vou passar a palavra ao último orador, que foi o primeiro, né? Senhor Carlos Otávio Schneider, presidente nacional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Alô. Bem, senadora Paulo Paim, muito obrigado por ter convocado essa audiência pública. Em nome do Júlio, nosso colega lá do Rio Grande do Sul, trago o abraço e sei quanto ele é importante, quanto ele lhe estima lá no Rio Grande do Sul. E o PT é o Partido dos Trabalhadores. Nós queremos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Nós temos famílias. E não é uma prova de ordem. Eu fui laureado na minha faculdade de Direito, com honra ao mérito, no estágio que eu fiz, prestando serviço gratuito à comunidade de Canoas. No entanto, eu não sirvo para a OAB, que vem de novo, novamente aqui nesta casa, manipular muito bem os números. Os números e os argumentos. Respeito à instituição OAB, que fique bem claro isso. Respeito à instituição do Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina. Sou contador também, que tenho profundo respeito pela minha entidade de classe. Mas permitir que esta entidade afira o ensino público no Brasil é uma tremenda invasão de competência do setor público transferido para o setor privado. É lavar as mãos, como o próprio MEC fez aqui. Para que serve o diploma MEC? Depois de formados 5 anos, tu vai lá para aquela festa maravilhosa, pais, parentes, amigos, e estou aqui agora com o meu diploma. Serve para quê, senadora? O Estado MEC diz, olha, que eu estou habilitado pelo artigo 48 da Lei 9394. Lei 9394. Eu estou habilitado para o exercício da função. E a OAB diz que não. Quem é a OAB para derrubar as decisões do Estado, do governo? Quem é a OAB, afinal de contas? É uma entidade de classe que lá no artigo 44 não diz que fiscaliza o exercício da profissão de advogado. Não diz. Mas ela diz aqui fiscalização. Quer dizer, nós estamos jogando os bacharéis em direito na lama, dizendo que aqueles que não foram aprovados no exame de ordem são incompetentes. É o mesmo que matar uma criança no ventre da mãe, porque ela poderá ser um bandido amanhã. É isso. Ao julgar prematuramente, antes mesmo de que o bacharel em direito tenha condições de trabalhar, ele já é julgado como incompetente. Não é uma prova de 5 horas, senador Paulo Paim, que vai dizer se eu sou ou não sou competente. Ela não pode derrubar 5 anos de estudo. E aqui eu gostaria de me debruçar, senador Moca, sobre uma outra questão com relação àquilo que o Reinaldo Arantes trouxe aqui para a discussão. Imunidade tributária. Eu só gostaria que a OAB respeitasse meu espaço. A imunidade tributária decorre das vigas mestres da Constituição Federal. O que não consta na Constituição Federal não pode ser concedido sequer por lei ordinária, muito menos por lei complementar, a uma instituição particular. Lá no artigo 150 da Constituição, diz que as pessoas que estão contempladas com a imunidade tributária. Lá não consta a OAB. Mas no artigo 45, ela mesmo se intitula imune à tributação, ela mesmo, e o Estado brasileiro aceitou essa aberração jurídica. É isso que nós estamos assistindo. Então, eu quero convocar o parlamento, senador Paim, para que se debruce sobre essa questão, que é uma questão de direitos humanos. É uma questão que merece urgente, mas urgentíssima decisão do Senado Federal para corrigir essa tremenda distorção que são esses pobres jovens. Talvez eu não consiga mais fazer uso da minha prerrogativa de advogado por muito tempo, dada a minha idade, mas eu não gostaria de ver sonhos de jovens e jovens, meninos e meninas, sepultados por conta de um exame de tamanha exclusão. Ele não promove a justiça social. E o PT, nós sabemos, inclusive o Eduardo Cunha, do PMDB, também muito bem captou essa situação, que nós não podemos permitir que o Estado se entregue a uma entidade privada. Isso não é função do Estado. Se é prerrogativa do presidente da República promulgar leis e decretos nos termos do artigo 34, que é
prerrogativa privativa, senador. Então, lá no artigo 1º e no artigo 3º do Estatuto da OAB, que diz que é exercício privativo da advocacia, aquele que está inscrito na OAB, sob pena de crime e de responder processo penal, processo administrativo e processo civil, qual é imputação que é dado à OAB quando ela desrespeita essa prerrogativa constitucional? Que crime ela comete? E a presidência da República, sim, comete crime de omissão, de obrigação de fazer. Então, dentro dessa lógica, senador Moca, eu quero aqui dizer que a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, em respeito aos professores que são juízes, desembargadores, advogados, que a prova da ordem, se tiver que haver uma prova, que seja aplicado pelo MEC, por mais que o MEC resista a essa tentação. E segundo, antes da diplomação, sob pena de estelionato. E agora, para finalizar, a OAB cobra R$200 para fazer as 2 fases do exame. Você passa na primeira fase, passa para a segunda, rodou, ok. Agora, se você fizer a primeira fase, e tanta gente roda na primeira fase, não fará a segunda fase, mas a OAB já cobrou. Isso não é enriquecimento sem causa, senador? Isso é enriquecimento sem causa. Então, nós temos que comprovar, saber o que é a OAB. É uma entidade de classe ou é um sindicato? Porque no próprio estatuto também diz que aquele que está filiado à entidade de classe da OAB não precisa pagar o imposto sindical. Como assim? O que ela é, afinal? Um sindicato ou uma entidade de classe? Então, que essas coisas... A Lei 8.906 já tem 8 declarações de inconstitucionalidade de dispositivos dela. E o bacharel de Direito, como hipossuficiente, não pode pagar essa conta da briga entre MEC e OAB. Muito obrigado, senador Moca, pela sua condução, pelo seu trabalho. Paulo Paim também, muito obrigado, senador, por nos convidar, por estarmos aqui debatendo esse debate tão importante e que nós gostaríamos que tomasse fim imediato para que todos nós possamos, finalmente, pôr o nosso sonho em prática, que é de advogar.